Seja muito bem-vindo à nossa 10ª aula da revista sobre avivamento. Nós estamos aqui caminhando para a nossa reta final nesse assunto que é de extrema urgência e importância para a realidade da igreja local, atual e também para a igreja global. Na perspectiva de avivamento, nesse nosso encontro nós iremos tratar sobre avivamento e santidade. Existe uma relação intrínseca e necessária no que diz respeito a avivamento e santidade. Não existe um avivamento verdadeiramente genuíno sem a santidade colocada em evidência e sendo vivenciada por cada um dos membros do avivamento. Então, nós iremos caminhar a partir dessa perspectiva da necessidade, da correlação existente entre avivamento e santidade. O texto-chave está lá em Hebreus 12, 14, que diz assim, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Essa sabedoria diária que é colocada aqui, ela é muito importante que você venha exercitá-la junto com os alunos da EBD. Uma das minhas ideias que eu tenho para você é que você pegue um grupo no WhatsApp, crie um grupo no WhatsApp com o pessoal da sua EBD e semanalmente lance essa reflexão semanal, essa sabedoria diária, lance para ele um horário fixo e faça uma breve exposição de 1 minuto, breve, rápida, sucinta, não passe de 1 minuto, o ideal seria 30 segundos, para que você possa desenvolver e trabalhar durante toda a semana que vai anteceder aquela aula, o conceito de santidade e instigar eles a buscarem mais a respeito de santidade. Os dois textos chaves, um está no Salmo 24, 3 ao 6, e outro na primeira carta de Pedro, 1, do versículo 15 ao versículo 16, que diz assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura dos deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E na carta de Pedro ele diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O objetivo dessa lição ele é principalmente mostrar para as pessoas, os alunos, a necessidade, para mostrar que para receber a presença de um Deus que é santo, é necessário, é fundamental renunciar às imundícies desse mundo, às imundícies do pecado. Sem a renúncia e a disposição em buscar a santidade, é impossível o exercício do avivamento ou vivenciar o verdadeiro avivamento. A introdução diz assim, são incontáveis os exemplos bíblicos de homens e mulheres que tiveram a sua vida transformada e só conseguiram viver um avivamento em suas vidas depois de entender que o avivamento passa necessariamente por uma vida de santidade. Devemos desejar a santidade, pois nosso Deus é santo. Todo avivamento originado em Deus tem por necessidade o despertar de uma geração santa e imaculada. O primeiro ponto, ele trata da estrutura do conceito, a estrutura etimológica, o significado da palavra santidade. O primeiro ponto, o que é santidade? A palavra santificar nas escrituras significa basicamente separar ou colocar de lado. Santificação normalmente se refere a pessoa sendo separada para a possessão e uso de Deus. O conceito de santidade é intimamente ligado com o exercício da fé. Segundo as Escrituras, santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade que trata da separação e renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Só existe um tipo de igreja. Isso é muito importante nós entendermos. A igreja é um povo separado por Deus e para Deus. Apesar de existir várias placas e endereços terrenos, o verdadeiro endereço da igreja é celestial. A única igreja verdadeira é aquela sustentada em Cristo. A igreja tem um dono, ela é de Deus. O mesmo tem liberdade para trabalhar na sua vida segundo os seus planos. Para sermos a igreja de Cristo, tendo Deus como único mandatário,
precisamos andar segundo a sua vontade a partir dos seus mandamentos. Por que é importante você discorrer sobre a existência de uma só igreja na perspectiva teológica, nessa perspectiva universal? Que o quê? Nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados ao exercício da santidade, porque Deus, a partir do conceito bíblico posto por Ele é santo. Logo, nós, como filhos de Deus, precisamos expressar em nossas atitudes a santidade. E aqui nós entramos no terceiro ponto, que é o quê? Os tipos de santidade. Existem 3 tipos de santidade. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é a santidade posicional, obtida quando se torna cristão. No momento da conversão, onde o pecador entende e aceita o sacrifício de Cristo como pagamento pelo seu pecado, ali ele se torna santo em Cristo Jesus. Essa santidade posicional refere-se à santidade ao qual nós somos alocados a partir do momento em que Jesus toca os nossos corações, nós nos rendemos à vontade de Deus, entregamos a nossa vida a Ele. Logo, nesse momento, nós nos tornamos santos em Cristo Jesus. Santos em Cristo Jesus. Mas ela não é o único tipo de santidade ao qual o crente deve exercer. Existe um segundo tipo de santidade, que é qual? É a santificação progressiva. Enquanto a santificação posicional trata da nossa posição em Cristo como santos, lavados pelo sangue dele, existe um exercício contínuo chamado santificação progressiva, que diz respeito àquela santificação que ela é exercitada, refinada e aperfeiçoada dia após dia. Dia após dia. Nós precisamos viver essa santificação diária. Então, tanto a santificação posicional quanto a santificação progressiva faz parte do processo de santificação ao qual nós vivemos através da ação do Espírito Santo. Nós temos aqui uma definição nesse quadro amarelo. Todos os quadros amarelos é muito importante você destacá-los e ler junto com o seu aluno. Por quê? Ele sempre traz recursos para você que é exclusivo para o professor. Aqui existe uma análise da palavra kadosh, ou kadesh, ou kiddush, que é a palavra de origem hebraica que diz respeito à santidade. Santidade. Então, aplicando o texto, entender o conceito de santidade é fundamental para todos os cristãos. Sem a compreensão de santidade, é impossível viver uma vida cristã saudável e coerente. Logo, sem santidade, é impossível desejar e viver o genuíno avivamento. O segundo ponto, ele começa com a seguinte perspectiva do tratamento, os caminhos para o avivamento santificado. O autor aqui, ele nos faz ele nos coloca a partir de uma visão progressiva, crescente do relacionamento intrínseco entre avivamento e santidade, ou os caminhos que nos conduzem a um avivamento santificado. Primeiro ponto, ele trata sobre a questão da confissão de pecado. Se o pecado não vem à tona, você não está na presença de Deus. A comodidade com o pecado é uma evidência forte de que alguém vive uma vida de religiosidade vazia. Não entender a relação profunda e necessária entre a confissão de pecado e a entrega das nossas mazelas ao Senhor é um dos maiores empecilhos e inimigos do que diz respeito ao avivamento. Segundo ponto, compromisso com o avivamento e com a santidade. Vivemos em dias em que a perda de temor do Senhor tem sido característica de muitos crentes. A santidade tem sido cada vez mais negociada e o valor e princípio cristão torna-se secundário na vida dos crentes. Existe um movimento, uma cultura que nos impede drasticamente de viver o verdadeiro avivamento no Senhor, que é o quê? O avivamento o compromisso com a santidade de Deus, o temor e o tremor ao qual o Tiago nos alerta que é necessário nós vivemos e exercitarmos em nosso dia a dia. E aqui no final nós temos a santidade prática para impactar o mundo. Existe várias maneiras de você impactar o mundo. Você pode impactar multidões com curas, com milagres, com maravilhas, mas no indivíduo nada é mais impactante do que uma vida santificada. Não existe uma propaganda melhor para o avivamento do que um crente santo. Esse
é a melhor propaganda para o avivamento. A partir disso, nós caminhamos para o nosso terceiro ponto, que é a santidade, a estrada do avivamento. O primeiro ponto proposto pelo autor aqui é a perspectiva do reavivamento pessoal. Não existe crente que vive um avivamento coletivo sem a santidade pessoal. Muitos dos avivamentos, quase todos eles, surgem sempre em um sentimento uníssono de temor, uma atmosfera que toma um grupo para buscar em santidade o Senhor. Sem esse start inicial de santidade, nós não conseguimos viver o verdadeiro avivamento, viver o pleno avivamento. E depois, o segundo ponto desse terceiro tópico, e também o último, diz respeito à santidade da igreja para o avivamento. Somos responsáveis pelo bem-estar espiritual de todos os que nos rodeiam. A falta de santidade levará o crente a sucumbir e viver uma vida fragilizada e de altos e baixos. Muito do nosso relacionamento inconstante com Deus e de igual modo nossa progressão decrescente e instável na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã, na nossa vida vocacional, tem uma relação internamente intrínseca com o pecado, com a falta, a ausência de santidade. Para que nós venhamos viver o avivamento genuíno de Deus, nós precisamos necessariamente viver uma entrega santificada. E aplicando o texto, o pastor Newton nos diz o seguinte: Cristo demonstrou a cada crente que a santidade é possível. Ele era 100% humano e 100% divino. Jesus andou por essa terra, conviveu com todas as pessoas e teve que sobreviver no sistema mundial, mas mesmo assim permaneceu santo e imaculado. Sobretudo, teve sua vida santificada e confluída em avivamento. Então, nessa semana, nós observamos a necessidade de nós buscarmos uma vida santificada em favor do avivamento da igreja. Não existe avivamento que tenha origem no trono de Deus, que não seja um avivamento que produza santidade na igreja, produza mudança de vida e de caráter. Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida e, consequentemente, tenha abençoado o seu grupo de escola bíblica ou de pequenos grupos. Que o Senhor venha guiar e o Espírito Santo venha conduzir segundo a boa vontade dele, os planos eternos dele e o que vocês precisarem. Nós, da Editora Kalel, estamos à disposição. Entre no nosso site www.editorakalel.com. Lá você vai ter diversos subsídios para lhe ajudar na produção de materiais para a sua aula e, consequentemente, produzir uma aula cada vez mais robusta, uma aula cada vez mais chamativa e eficaz. Que Deus abençoe a sua vida.